E aí, pessoal, tudo bem? Quando você se depara com uma certa temperatura, a gente olha para o termômetro aqui no Brasil, medido em Celsius. Mas em outros lugares ele pode medir em outra escala. E você saberia como converter? Vamos ver isso na nossa aula de hoje. Bom, pessoal, para a gente conseguir converter a temperatura entre as escalas, a gente vai recapitular algumas coisinhas que a gente já viu. Bom, primeira coisa que a gente vai recapitular é o seguinte: o conceito de temperatura. Temperatura está associada à agitação das partículas. Ou seja, se eu tenho um certo corpinho aqui e eu digo para você que a temperatura desse corpo vale, por exemplo, 30 graus Celsius, é porque as partículas que compõem esse corpinho, se eu fizer aqui um breve zoom, a gente vai perceber que as partículas que compõem esse corpinho estão com uma certa agitação. Se essa temperatura subir, essa agitação vai ficar maior. Se ela vai subindo, vai ficando cada vez maior. E se diminuir, diminui a agitação. Muito bem. Agora, como que eu faço para aumentar ou reduzir a temperatura? É necessário que exista calor. Nessa situação do corpinho A e corpinho B, perceba que eles estão em contato térmico. O A tem maior temperatura, 80 graus Celsius. E o B tem a menor temperatura desses dois, 20 graus Celsius. Portanto, a gente tem um corpo quente e um corpo frio. Espontaneamente, o A vai passar energia térmica para o B. Essa passagem de energia térmica é o que a gente chama de calor. Então, as partículas do ar que estavam mais agitadas perdem essa agitação, perdem essa energia, uma parte dessa energia, passando para o B. Em contrapartida, o B recebe essa energia, aumentando a sua agitação térmica. Isso vai acontecer até os dois atingirem a mesma temperatura. Então, por exemplo, TA' vai ser igual a TB'. Vamos colocar aqui uma temperatura intermediária, por exemplo, 35 graus Celsius. Nesse momento que os dois atingem a mesma temperatura, não existe mais a passagem do calor. O calor deixa de existir. Ou seja, ocorreu o que a gente chama de equilíbrio térmico, que a gente chama de ET. Beleza? E como que o termômetro funciona? O termômetro, como a gente viu, ele não mede a agitação das partículas, ele mede de forma indireta. Através do comportamento de outra grandeza, ele mede a temperatura. O termômetro mais comum que a gente usa nos problemas é o termômetro de mercúrio, que ele associa a temperatura ao comprimento da coluna de mercúrio. Lembrando que quando Celsius estipulou o seu termômetro, ele não atribuiu a um valor de temperatura a uma certa altura de forma precisa, foi totalmente arbitrário. O que eu quero dizer para você é que, por uma certa altura, ele chegou e falou assim, os pontos fixos, né, que ele usou a água como referência. Ponto de gelo, quando a água está fundindo. Aí falou assim, o ponto de gelo, eu falei, isso aqui vale 0 graus Celsius. Aí ele associou aquilo para uma certa altura do termômetro que ele usou. Depois, ele pegou outro ponto, que é o ponto de vapor, e falou assim, aqui vai colocar 100 graus Celsius. E aí, a partir daí, criou sua escala, relacionando esse zero a uma certa altura do termômetro que ele usou e relacionando esse 100 a uma outra altura. Lembrando que, conforme a altura vai aumentando, você vai ter novas temperaturas maiores. A alturinha vai diminuindo, temperaturas menores que esse termômetro lê. Tem outra coisa muito importante. Esse termômetro aqui ele funciona porque tem troca de calor e ocorre equilíbrio térmico. Como assim? Quando eu coloco esse termômetro no meu braço, em contato com o meu braço, significa que eu vou trocar calor com ele, de tal forma que ele vai atingir equilíbrio térmico com o meu corpo. A temperatura que eu estou medindo no termômetro nada mais é que a temperatura do próprio termômetro, que coincide com a minha, porque eu esperei o equilíbrio térmico. Beleza? Muito bem, feita essa revisão, vamos para as escalas. Nos Estados Unidos é muito comum aparecer essa escala aqui, Fahrenheit. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é dada em Kelvin. E tem aqui uma outra escala que a gente pode inventar, chamada escala arbitrária. Nós mesmos vamos inventar na aula de hoje. Beleza? Perceba que eu marquei aqui três situações. Nessa altura aqui, eu digo para você que a temperatura em Celsius vale TC, em Fahrenheit vale TF, em Kelvin vale T e a arbitrária vale TA. Beleza? São temperaturas que, vamos dizer assim, desconhecidas. Muito bem. Esses outros dois pontos eu coloquei propositalmente aqui porque são os pontos fixos. Eu vou usar o que o Celsius nos deu. Nos deu o ponto de gelo e aqui em cima vai ser o ponto de vapor. Lembrando que tudo isso vai ser a 1 atm no nível do mar.
Ponto de gelo vale 0 graus Celsius. Fahrenheit, ele mediu e colocou 32. Ah, e detalhe, isso aqui é arbitrário. Ele quis colocar 32. Kelvin colocou 273. Aí você fala assim, ah, professor, já sei, foi arbitrário. Kelvin não. Kelvin não foi arbitrário. Daqui a pouco eu explico o porquê. Aqui no arbitrário, que é o nosso, vamos colocar qualquer valor. Vamos colocar, por exemplo, 20. Beleza? Então perceba o seguinte, quando o termômetro acusa zero, todos eles vão estar no mesmo nível de mercúrio. Só que cada um vai indicar o seu valor na sua unidade. Grau Celsius, na sua escala, melhor dizendo. O Celsius 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273 e A 20. Muito bem. Já no ponto de vapor, Celsius vale 100, que é o ponto que a água vai entrar em vapor, que entra em ebulição. Fahrenheit vale 212, Kelvin vale 373 e o A, vamos colocar aqui 120. Beleza? Muito bem. Tá aí a escala e eu relacionei elas. Aí a pergunta é, mas professor, como que eu faço para transformar, por exemplo, uma temperatura em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit e vice-versa? Se eu quiser transformar, por exemplo, Fahrenheit em Kelvin, tem como? Tem, e a gente vai usar um pouquinho de matemática. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês sobre essa escala aqui. A nossa querida escala Kelvin. Kelvin foi diferenciado de todos os outros. Todos colocaram valores que eles quiseram. Assim, eles pegaram um termômetro e colocaram valores quaisquer, arbitrários, como a gente fez aqui. A gente montou uma escala de temperatura arbitrária. Tá tudo bem, não tem problema. Mas Kelvin estudou um pouquinho mais. Kelvin estudou gases. E quando ele estudou gás, o que ele sabia? Essas partículas aqui agitadas, essa agitação está associada à temperatura. Portanto, se eu quero a menor temperatura possível, basta eu fazer o quê? A menor temperatura possível é quando essa agitação for nula. Agitação nula. E Kelvin percebeu que essa agitação nula, ela ocorria a uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Professor, o que você está querendo dizer? Que essa temperatura que eu coloquei aqui para vocês é a menor possível. Deixa eu tentar dar um destaque, ver se eu consigo dar um destaque aqui, ó. Muito bem. Essa é a menor temperatura possível. Nessa temperatura aqui, a agitação das partículas vai ser nula. Então não tem temperatura menor do que essa. Então eu estou dizendo para vocês, presta atenção, Kelvin fez esse experimento na escala Celsius. Então, a menor temperatura que um termômetro pode medir é o menos 273 graus Celsius. Vai ter um valor correspondente em Fahrenheit, vai ter um valor correspondente em Kelvin e um valor correspondente na nossa escala arbitrária. Kelvin, após um período, por ele ter descoberto isso, ele ganhou um prêmio, por isso que ele foi batizado de Kelvin, Lord de Kelvin, o nome dele não é esse. E a escala de temperatura foi homenageada o nome dele. E esse ponto de menos 273 graus Celsius recebeu o nome de 0 Kelvin. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a temperatura no termômetro em Celsius registrar menos 273, saiba que é a menor temperatura possível. A agitação é nula. Não existe agitação térmica. E na escala Kelvin, isso representa zero. E digo mais, perceba que a escala Kelvin só tem valores positivos e ela não apresenta o grau com as outras, porque ela não é um valor arbitrário ao grau de agitação. Ela está associada a esse valor, de fato, à vibração das partículas. Isso, na minha opinião, é muito bonito. Beleza? Mas vamos lá. Como que a gente faz para converter? Isso a gente vai ver agora. Pessoal, para a gente fazer a conversão entre escalas, perceba que aqui continua nosso termômetro, os pontos fixos da água, ponto de gelo e ponto de vapor, para as escalas que a gente está utilizando. E a gente tem a relação entre essas temperaturas desconhecidas. Como que a gente faz para determinar, sabendo a temperatura em uma escala, por exemplo, de Celsius, os valores em Fahrenheit, Kelvin e nessa área? O procedimento é bem simples. Como a gente fez no anterior, para obter ou construir a escala Celsius, utilizou o teorema de Thales.
Aqui a gente também vai utilizar teorema de Tales. Só que em vez de relacionar a temperatura com o comprimento, porque agora a gente já tem o termômetro calibrado, a gente vai relacionar a temperatura com a outra temperatura na outra escala. Portanto, a gente vai fazer o seguinte, vamos converter, no primeiro caso, graus Celsius para a escala Fahrenheit. O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui duas linhas, uma paralela à outra, que correspondem aos dois termômetros. Vamos marcar os pontos fixos. Ponto, nesse caso, os pontos fixos mencionados é o ponto de gelo, que é 0 graus Celsius e 2 Fahrenheit. Ponto de vapor, eu vou colocar aqui em cima, é 100 graus Celsius e 212 Fahrenheit. Feito isso, vamos supor que uma certa temperatura Tc, do outro lado vai ter a sua correspondente, Tf. Como que eu faço para converter uma em outra? Aplicando o teorema de Tales, vai ficar o seguinte. Você vai fazer pedacinho está para pedação. Perceba que eu estou falando de pedaço, tamanho. Então, é esse pedacinho está para esse pedação. Do outro lado, o mesmo procedimento. Pedacinho está para pedação. Feito isso, vai ficar primeiro pedacinho na parte dos Celsius, Tc menos zero. Pode falar, mas isso é bobo fazer Tc menos zero. É só para indicar que é pedaço. Esse triângulo não era para aparecer. Aí, Tc menos zero. Pedação é esse pedaço aqui grande, que é 100 menos zero. Do outro lado vai ficar esse pedacinho entre TF e 32 vale TF menos 32. E o pedação 212 menos 32. Muito bem. Fazendo essa continha vai ficar TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. O que a gente faz agora? Eu posso simplificar os denominadores. Eu vou dividir ambos os lados por 20. 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20, desculpa, dá 9. Dessa forma, a gente chega que a temperatura em Celsius sobre 5, muito bem, formou esse triângulo que não precisava, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Está aqui a equação termométrica que corresponde à conversão de Celsius para Fahrenheit. Se a gente sabe o valor em Celsius, eu coloco ele aqui, eu descubro o valor em Fahrenheit. E vice-versa. Se eu sei em Fahrenheit, eu descubro em Celsius. Beleza? Então perceba, quero obter a conversão, o que eu faço? Aplico o teorema de Tales. Por exemplo, nessa situação aqui, a gente sabe que a menor temperatura possível de um corpo é quando a agitação é nula, que vale menos 273 graus Celsius, ou, na temperatura absoluta, 0 Kelvin. Mas quanto vale em Fahrenheit? O que eu faria para saber? Você faz o seguinte, no lugar do TC, você vai pôr menos 273. Vai ficar menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí a gente vai fazer essa continha. A gente vai multiplicar aqui em cruz e vai fazer a continha. Se você fizer ela, você vai chegar na temperatura em Fahrenheit em menos 459,4 graus Fahrenheit. Essa é a menor temperatura possível que um corpo pode ter, medida na escala Fahrenheit. Beleza? Muito bem. Outra conversão que é importante. Bom, você pode brincar com qualquer escala, mas para fechar essa parte, eu vou converter Celsius para Kelvin, porque é uma escala também muito importante para nós. Só que se vocês me permitirem, eu vou usar o pedacinho pedação já nessa escala que está aqui. Em outras palavras, aplicar o teorema de Tales. Vamos lá. Eu vou fazer entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Muito bem. Então vamos lá. Quanto vale esse pedacinho Tc menos zero? Já vou por aqui direto. Celsius para Kelvin. Vai ficar Tc sobre, que é o pedacinho. Perceba que Tc menos zero eu já coloquei Tc direto. E quanto vale o pedação? É essa parte aqui. 100 menos zero, 100. Muito bem.
Agora, para Kelvin, vamos olhar lá. Quanto vale esse pedacinho? Bom, esse pedacinho vale T menos 273. Ah, detalhe, a escala Kelvin, a gente chama ela de T maiúsculo somente. Tudo bem? E o pedação? Pedação é essa parte aqui. É 373 menos 273. Então, colocando aqui, 273 menos 373. Isso vai ficar Tc sobre 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido. Quanto vai dar essa diferença? Peraí, deixa eu só tirar esse triângulo que formou. Essa diferença vai dar 100. Simplifica. Aqui vai ficar 1 e 1. Então a gente acha a função, ou melhor dizendo, a equação que converte Celsius em Kelvin. Tc é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Beleza? Muito bem. E perceba que quando a gente fez essa função de conversão, a gente usou esses dados. Se a gente colocar critério do zero Kelvin, olha o que vai acontecer. O que é zero Kelvin mesmo? É quando não tem agitação nenhuma das partículas. É a menor temperatura possível. Quanto vai valer em Celsius? Ah, professor, eu já sei que vale 273. Mas verifica que nessa conversão, isso também vai acontecer. Menos 273 graus Celsius. Beleza? Muito bem, pessoal. A gente fez as conversões de Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin. Aí você falou assim, ah, professor, mas você não fez de Fahrenheit para Kelvin e nem mexeu com a escala arbitrária. Não, mas você pode mexer. Você pode mexer com elas, você pode usar aquelas temperaturas que a gente viu lá no início da aula e converter para outra escala. Beleza? Ou até mesmo montar a sua escala. E é isso. Fechamos a aula de hoje. Até mais, pessoal.